Boa tarde, preciosas do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Xavier, sou a líder do Teatro Kids, sou a esposa do Bernardo, sou mãe de 2 pets, tá? Ainda sou mãe de pet, em nome de Jesus, já orem por mim, para que Jesus mande aí meus bebês tão esperados, em nome de Jesus. Quem está na espera que nem eu, Jesus vai derramar hoje sobre nós, hein? Aleluia. Você já pode sentir aqui a presença do Espírito Santo nesse lugar? Olha, eu estava em casa e antes de eu vir para cá, eu falei assim, Jesus, como é que vai ser lá? Né? Porque a Rafa me chamou para eu falar meu testemunho e eu escrevi um texto, mas eu sou muito boa do improviso. Aí eu falei assim, Jesus falou comigo assim, eu que vou fazer, você não vai fazer nada, você vai ser só meu instrumento. E ele falou comigo assim, eu vou curar a partir do seu testemunho. Se alguém aqui tem problema ou já tentou tirar a sua própria vida, Jesus está te curando hoje. Jesus vai curar você a partir do que eu vou falar aqui. Jesus está curando o sangue. Ele falou isso comigo. Ele falou, eu vou curar o sangue. Se tem alguém com problema de saúde no sangue, Jesus está curando você nesse momento. O Senhor está curando você da depressão. Está curando o seu casamento. Está curando aquilo que você não imagina que Ele ia fazer. Porque Ele faz. Ele fez na minha vida. Ele vai fazer na sua. Aleluia. Senhor, agora não sou mais eu. É o Senhor através de mim. Me usa, Senhor. Espírito Santo, agora é a tua voz, Senhor. Amém. Então, gente, eu cheguei aqui na IBA em 2021, mas eu preciso contar para vocês uma coisa. O primeiro culto Preciosa que eu fui foi lindo, mas ele não era cheio assim. Ele era muito vazio, porque estava começando. Era muito, muito, muito vazio. A nossa igreja era muito pequenininha. E olha que lindeza que está isso aqui hoje. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. E eu estava lá, sentadinha no cantinho, e a pastora Dani falou uma palavra que ela vem me guiando desde então, desde 2021. Ela falou de Gideão. Quem lembra desse culto que ela falou de Gideão lá em Ipanema? A outra pequenininha, eu lembro. Enfim, ela falou de Gideão e eu saí dali pensando, corajosa guerreira. Jesus falou comigo, você vai ser uma corajosa guerreira. Eu olhei para mim, na depressão, me curando, né? Nunca tinha tentado tirar a minha vida, mas eu tinha pedido para Deus para morrer, porque eu não acreditava mais em Deus, eu não acreditava mais em nada, eu tinha dúvida, o diabo botou na minha cabeça, será que Deus existe? Alguém aqui já passou por isso com certeza, mas eu digo para você, Jesus existe, e Ele te resgata porque Ele me resgatou. E naquele dia, daquele dia em diante, né, do meio de 2021 até hoje, Jesus tem mostrado para mim que eu sou uma corajosa guerreira, você é uma corajosa guerreira, e se você escolhe caminhar e obedecer ao Senhor, você vai vencer exércitos gigantes. Eu tive na minha vida que destruir altares de Baal que nem eu tinha feito, como Gideão teve que fazer, e muitas vezes na madrugada na minha casa, coisas que meu marido, né, por ignorância, a gente tinha em casa, tive que orar, e assim, eu passei realmente muitos momentos de desespero. Quem acredita no sobrenatural aqui vai saber o que eu estou falando, sabe? Às vezes a gente acha, eu vou guardar isso aqui porque é bonitinho. Ali tem uma porta maligna. Começa a vigiar dentro da tua casa. Começa a vigiar o que você vai colocar dentro da tua casa. Começa a orar pelas coisas que você tem dentro de casa. Jesus começa a obra em nós dentro da nossa casa. E foi dentro da minha casa que eu tive um encontro com o Senhor. Eu tinha vindo na IBA, estava caminhando, né? E aí eu vou passar essa parte aqui um pouquinho, dar uma pausa nessa parte aí, que eu estava na IBA, estava caminhando, fui no culto, Jesus começou a me curar através daquela palavra. Às vezes a gente vem num culto de mulheres, a gente não imagina o que vai acontecer, mas naquele dia o Senhor resolveu me curar, e Ele decidiu que naquele dia, a palavra que a pastora Dani estava pregando ali, ela ia influenciar os últimos 2 anos e meio da minha vida. Glória a Deus por isso. Então, eu estava em casa sozinha, no auge da minha depressão, 10 quilos a mais. Não se trata de peso, se trata de muito remédio que deixa você inchada, deixa você dopada, deixa você sem ser você, né? Remédio é bom, gente, quem precisa tomar, tome, mas naquele momento eu sabia que aquele não era o destino do Senhor para a minha vida. E ali, no meu quarto, sozinha, eu orei ao Senhor. Eu já tive um encontro com o Senhor na minha adolescência, mas ali Ele me resgatou. Eu não precisei de pastor, eu não precisei de ninguém. Eu precisei da presença do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você não precisa de mais nada. Aleluia!
E eu creio que ali naquele dia, eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me resgata. E Ele me resgatou. Eu lembro de uma luz muito forte em cima de mim. E eu lembro que eu falei para Ele assim, Deus, eu quero voltar para o Senhor. No dia seguinte, praticamente, acho que foi uma semana depois, uma coisa assim, agora eu não lembro certinho. Eu fui para um almoço na casa da minha família. E a minha tia olhou sério para mim na mesa e falou assim, enquanto você não for servir na igreja, no Kids, Deus não vai fazer nada na sua vida. Aí eu falei, opa, já temos aí uma resposta, né, do Senhor. Alguma coisa vai acontecer. Eu falei, tia, eu vou procurar a igreja, eu vou orar e Deus vai me mostrar a igreja que eu tenho que ir. Gente, não demorou muito, eu tive um sonho com a Avenida das Américas, indo, e eu lá em cima, parecia que eu estava voando, era uma coisa de sonho mesmo. E aí, eu ia, eu só via lá, quase chegando no recreio. Quando chegava lá, tinha uma parede preta muito grande, assim, e um telhado gigantão. Procurei todas as igrejas que vocês possam imaginar. Não achei. Até que um dia, estava eu mexendo no Instagram, e eu vi um post patrocinado dessa igreja falando assim, venha para uma célula. Naquele dia, eu comecei a chorar copiosamente no meu quarto, e eu falei, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nessa célula. Eu nem sabia o que era célula. Eu quero estar nessa célula, eu quero conhecer essas pessoas. E Jesus falou, eu vou te levar lá. Eu descobri que a igreja era do lado da minha casa. E eu fui. E para a honra e glória do nome de Jesus, naquele dia eu entreguei meu coração de novo para o Senhor. E desde aquele dia, eu já comecei a ir para uma célula. Eu fui para a célula da Poli. Ela me acolheu com tanto amor. Se ela soubesse a pessoa que ela estava pegando ali naquele momento, amassada, igual um papel amassado, destruída. Mas ela não me olhou assim, porque Jesus estava nela. Ela me olhou com os olhos do Senhor, com um olhar de amor. E ela me abraçou, aquela célula me abraçou. Isabel também está aqui, faz parte dessa célula, né? Me abraçou. Para a honra e glória de Jesus, eu comecei a ser curada ali. Comecei a servir no Kids. Lembra que a minha tia falou? Se você não começar a servir com as crianças, Deus não vai te curar. Eu entrava no Kids, Deus não vai fazer nada na sua vida, era isso que ela falava. Eu entrava no Kids, a minha perna pegava fogo, assim, eu falava, não vou conseguir ficar aqui. E era a glória de Deus se derramando sobre mim de uma forma sobrenatural, assim. E eu falava, Deus me ajuda. E eu estava desmamando dos remédios. Muitas vezes eu não estava bem. Mas a cura estava acontecendo ali dentro com as crianças. Por isso, não menosprezem o trabalho para o Senhor, porque no trabalho para o Senhor, Ele nos cura. Corajosa guerreira, o Senhor está te chamando para trabalhar para Ele, para ser curada por Ele, nessa tarde. E ali, eu comecei a ver o Senhor restaurando a minha vida, o meu casamento. Eu fui batizada. No dia do meu batismo, o diabo botou na minha cabeça que eu tinha que separar do meu marido. Estava pronta para vir para a igreja e o diabo lá, vai separar. Que ele não serve para você, ele não faz isso, ele não faz aquilo outro. O meu marido olhou para mim e falou assim, Amanda, você está indo batizar. Não vamos falar sobre divórcio, não. Vamos batizar. Quando você voltar, a gente conversa. Resultado, batizei, saí curada para a honra e glória do nome de Jesus, que eu aprendi que jamais na minha vida eu devo falar de divórcio com o meu marido. O meu marido é um homem com um coração maravilhoso, é um marido excelente. Tirem isso da boca de vocês, porque Jesus restaura qualquer coisa. Jesus restaurou o meu casamento, Ele vai restaurar o seu. O meu marido ainda não é convertido, mas ele viu o que Jesus estava fazendo na minha vida e ele começou a falar assim, vai para a igreja, vai lá. Vai, não, tá ótimo, tá ficando ótima, pode ir. Ele começou a me estimular a ir para a igreja, olha que lindo. Ele começou a ver a presença do Senhor na minha vida. Daquele dia em diante, eu emagreci os 10 quilos. Para a honra e glória do nome de Jesus, eu fiquei sem remédio. Eu comecei a crescer no Kids. Comecei lá, né, como uma tia do Kids. Aí virei supervisora para a honra e glória do nome de Jesus, líder do Teatro Kids. E Jesus tem voos mais altos, porque o Senhor sabe mais. Ele lá no passado virou para minha tia, numa mesa, não estava num ambiente profético, nada. E ele só virou e falou assim, vai para o Kids que a sua vida vai dar certo. E eu fui. Eu não estou aqui para fazer propaganda do Kids, não, mas eu estou querendo dizer para vocês, estou fazendo, mas assim, estou querendo dizer para vocês que Jesus escolhe os lugares mais improváveis para nos curar.
E Ele está escolhendo hoje esse lugar para te curar. Não é a depressão, não vai te definir. Jesus é que te define. Né? Eu tinha um sonho naquela época, né? Eu queria ser uma mulher de Deus. Embora eu estivesse afastada do Senhor, eu queria ser uma mulher de Deus. Esse era o meu sonho. Uma mulher igual a Nayane Câmara, igual a Thalita Pereira, igual a Viviane Martinello. Eu queria ser essa mulher, que todo mundo olhasse para o meu sorriso e falasse assim, essa é uma mulher de Deus. Né, Cris? Essa é uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu ainda não cheguei no lugar que eu quero. Mas o processo está fazendo com que eu chegue mais perto de ser essa mulher. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu queria te dizer isso. Você já é essa mulher. Nessa tarde, você está aqui porque Jesus te chamou, não perde tempo. E eu lembro que uma pessoa falou assim para mim, você realmente quer se batizar agora? Eu falei, eu tenho pressa. Eu tenho pressa porque eu perdi muito tempo. Porque a vida sem Jesus, ela é vazia. A vida sem Jesus, ela faz com que você ache que você está evoluindo. Mas depois que você tem Jesus na sua vida e você começa a ver as pessoas que estavam com você naquela época, você fala, nossa, o quanto que eu evoluí, o quanto que essas pessoas ficaram. Não é? Aleluia. O Senhor está falando aqui nessa tarde. E é isso que eu queria dizer para você. Ele vai afastar pessoas do seu caminho. Glória a Deus. Ele fez isso comigo. Mas uma vez, eu falei para um amigo meu assim, cheguei aos 30, eu não vou fazer mais nenhuma amizade. Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. O Senhor me mostrou que na igreja eu podia sim, com 37, fazer novas amizades, amizades de infância. Da minha infância com o Senhor aí, um mistério aí que só Jesus sabe. Fiz novas amigas, né? Tenho pessoas que me apoiam, pessoas que torcem por mim, mulheres que, sem me conhecer como a Polly, olharam para mim com amor. E eu te digo hoje, você está nesse lugar, está aqui sentadinho, olhando para mim. O Senhor tem um plano na sua vida, tenha pressa. Tenha pressa. Eu podia vir aqui contar para vocês assim, nossa, gente, agora eu tô rica, milionária, cheia de seguidores no Instagram. Não, nada disso aconteceu. Eu só recebi a cura. E Jesus falou sobre cura hoje. E quando eu olhei para mim, eu falei, poxa, a Rafa me chamou para falar da minha vida, do meu testemunho. Eu falei, mas não aconteceu nada demais comigo, tanta gente já passou por coisa pior. Por que a Rafa está me chamando? E Jesus falou comigo assim, o quê? Você lembra onde você estava? E olha onde você está agora. Muita coisa aconteceu. E é em pouco tempo. É rápido. Não aos nossos olhos, mas nos olhos do Senhor. Às vezes você está no processo e você está assim, poxa, nada está acontecendo. Tá, é você que não está vendo. O Senhor está fazendo, o Senhor está curando famílias hoje, o Senhor está curando úteros hoje. Ele mostra para mim, eu vi essa imagem agora, o Senhor está curando corações, o Senhor está destronando ídolos da sua vida, assim como Ele fez na vida de Gideão. E Ele está mostrando que Ele com você é muito mais forte do que qualquer coisa. Podem ter 300 e 1 milhão, o Senhor estando com você, você vence. Você sozinha, você vence. Porque eu nunca vou me esquecer, eu sozinha na minha casa de madrugada, os demônios gritando no meu ouvido. E o Senhor falou, ora, ajoelhe e ora. Eu ajoelhei e orei. E eu senti a presença dos anjos em volta de mim. E eu comecei a ver que tudo de ruim que me perseguia, naquele dia o Senhor tirou. E Ele disse, forte e corajosa. E é isso que eu digo para você hoje. Você é forte, você é corajosa. Se alguém disse o contrário, está repreendido em nome de Jesus. Você é forte, você é corajosa, você é filha escolhida do Senhor. Decida hoje caminhar com o Senhor, assim como eu decidi. Eu digo para você, um dia ainda vou vir aqui. E eu vou mostrar para vocês o que o Senhor fez, porque Ele ainda tem mais. Se você pensa que você já chegou no lugar que você queria, eu te digo, Ele tem mais. E se Ele tirou alguma coisa de você, eu te digo, não se preocupe, porque Ele tem mais. Em nome de Jesus. Não pensa no que Ele tirou, mas pensa no que vem. Curte o processo. Porque foi no processo que Ele foi me curando. Gente, foram 2 anos e meio, indo todo domingo para o Kids. Quem me conhece aqui sabe que eu não falto, Kids. E ali eu fui curada. Ali eu fui instrumento de cura para crianças. Ali eu fui instrumento de cura para mães, pais, que vinham conversar comigo.
Ali eu vi coisas assim, sobrenaturais acontecendo na minha vida. E eu estou te dizendo, não deixe de vir à igreja, porque a gente precisa de comunhão. Às vezes a cura que Jesus vai te dar aqui hoje não é a mesma que Ele vai te entregar na sua casa, porque senão eu poderia ter ficado só em casa, no culto online. Mas Ele me trouxe para cá. Ele tinha um propósito nesse lugar. E um propósito lindo, assim como Ele tem na vida de cada um de vocês, assim como Ele tem na vida da nossa pastora Rafa. Eu não tenho dúvida de que mais está chegando. E o Senhor falou isso comigo, falou, eu estou mudando a estação. Eis que estou mudando a estação. Mas você precisa obedecer, você precisa escolher caminhar comigo, pegar na minha mão e não soltar, não vacilar. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para mim. É isso que Ele te diz nessa tarde. Maria Antônia, mostra aquela foto. Gente, tem uma foto horrorosa minha aqui. Ó, 10 quilos acima do peso, né? Totalmente perdida, tentando ser feliz em Búzios. Tentando, né? Com uma galera lá em Búzios. Mas Jesus, meu marido estava junto, mas Jesus mostrou para mim quando eu voltei dessa viagem. Eu faço mais. Aqui já sou eu, no meu primeiro look de crente, indo para a primeira célula. Eu não tinha roupa de crente. Então eu falei, vou com uma camisetinha, uma sainha, porque o que o inimigo faz com você? Ele vai tentar te despir. E o Senhor vem e Ele te cobre. E Ele mostra para você, você não precisa mostrar nada para ninguém, porque eu te conheço. E hoje, né, tá nascendo uma nova Amanda aqui, porque subir aqui também está sendo uma cura para a minha vida. Subir aqui e falar, né? Hoje está nascendo cada uma de vocês preciosas, novas preciosas para o Senhor. Né? Hoje estão nascendo novas mulheres, mulheres que vão decidir caminhar e perseverar e vão mudar a estação. A gente não pode aceitar ficar parada, sem decisão. A gente tem que decidir obedecer. Aqui eu fui para a minha primeira célula e para a honra e glória do nome de Jesus, muita coisa mudou. Ó, essa imagem aqui já não tem mais na minha casa. Glória a Deus. Né? A gente não gosta muito de falar disso, mas eu falo, não tem problema. Ninguém me conhece, está tudo bem. Não tem mais. Era um adorno que estava ali, mas não tinha a presença do Senhor. E agora tudo na minha casa, na minha vida, tem a presença do Senhor. Por isso eu digo, escolha a presença do Senhor na sua vida. Escolha. Meu marido ainda não se converteu? Vai chegar o tempo, eu estou caminhando. Para a honra e glória do nome de Jesus. Não tente ser Deus, apenas se entregue nas mãos do Senhor. Essa é a Amanda do passado, essa é a Amanda do processo, essa é a Amanda do agora. E um dia, vocês verão a próxima Amanda, porque não para por aí. E eu creio que eu vou ver cada uma de vocês voando. Para a honra e glória do nome de Jesus. Obrigada por essa oportunidade e que Deus derrame a cura sobre vocês. Amém.
E aí, tá preparada para voar? Gente, tô nervosa. Perceberam, né? Vamos lá. Primeiro preciosa do ano de 2024. Acho que vocês perceberam que tem a ver com transformação, tem a ver com metamorfose, tem a ver com borboletas. E o Senhor falou muito comigo, olha, esse ano vai ser um ano de transformação. Vai ser um ano que Deus vai tirar um monte de mulher da zona de conforto. Então, já vou te dizendo assim, nem se acomode nessa cadeira, porque Deus vai te tirar dessa zona de conforto, desse lugarzinho quietinho, desse lugarzinho gostoso, de ficar aí sentadinha assistindo a Rafa aqui, porque não é legal, entendeu? Mas glória a Deus, porque nós chegamos aqui nesse primeiro culto preciosa. E eu quero te dizer que, como você percebeu, né, a metamorfose da borboleta, os processos, né, como a Amanda falou, do processo, a transformação que a borboleta precisa passar. Ela lagarta, ela já é uma borboleta, só que ainda não é o tempo de voar, né? Ela precisa passar pelo casulo, ela precisa sair do ovinho, né? Tem todo um processo, tem toda uma jornada para ela se tornar uma linda borboleta e voar. Voar e desfrutar do jardim, né? E desfrutar de uma visão que talvez ela nunca teve. Quando ela se torna, né, a borboleta, ela está preparada lá para o voo, ela vai desfrutar de uma visão completamente diferente que ela tinha quando ela era um ovinho, quando ela era uma lagarta. E esse processo ele faz parte, né, da nossa vida, né? Nós estamos em constante transformação, ou pelo menos deveríamos estar em constante transformação, em constante metamorfose, né? E hoje eu quero dizer para você que o Senhor está chamando a gente para viver uma metamorfose em Deus, diferente de viver uma transformação simplesmente por viver. O Senhor está chamando a gente para viver uma metamorfose nele. Quando você vive esse tempo de transformação, como a borboleta, ela tem um propósito. Ela passa pelo período de lagarta, ela passa pelo período do casulo, mas é por um propósito, para voar, para se tornar uma borboleta. E hoje, você está aqui porque você precisa voar. Você vai sair daqui hoje voando. Você vai sair daqui hoje mudando alguma coisa. Você vai sair daqui hoje saindo de lagarta para o casulo, do casulo para uma borboleta com asas, preparada para voar, pronta para voar. Amém? E eu acho lindo que assim, a Bíblia ela está recheada de histórias de pessoas que nos ensinam a viver essa transformação. Pessoas que viveram transformações e as suas metamorfoses com um propósito. Porque hoje a gente vai aprender que a gente precisa viver a nossa transformação por um propósito, né? E eu amo a vida de Davi. Eu amo a vida de Davi. Eu amo falar sobre a vida de Davi, porque eu estava pensando sobre isso, né? O Senhor falou comigo já desde o último Preciosa que a gente teve aqui. Ele falou sobre a transformação e falou para mim que seria esse o tema. Essa camisa aqui, gente, eu até falei para as meninas, gente, essa camisa eu comprei no final de novembro, no início de dezembro. Passei na loja. Pode falar o nome da loja? Eu vou fazer propaganda? É da Renner. Passei lá. Aí
eu olhei o borboleta, porque agora, vocês não estão entendendo, gente, a borboleta está saltando assim, ó. Falei, Senhor, o Senhor está com mistério aí nessa borboleta. Que as borboletas, eu olho para um lado, borboleta, olho para o outro, nunca vi tanta borboleta na minha vida. E aí eu comprei essa, eu falei, essa blusa eu vou comprar. Comprei e guardei. Hoje eu tirei a etiquetinha, falei, hoje é o dia de colocar a borboleta, que o Senhor reservou para mim. Deve ter alguém, se não tiver, vai ter alguém. Eu falei, vai ter alguém de borboleta lá junto comigo. Mas o Senhor estava falando isso para mim, olha só, vai ser um tempo de mulheres voarem. Tem um monte de mulher sentada, parada no seu sofrimento, no seu casulo, e já poderia estar voando. Eu tenho um jardim lindo. Então, eu falei, tá bom, Deus, eu vou lá, porque o Senhor está me fazendo também sair de um casulo, né? Então, é um tempo de transformação. E aí ele falou, olha, está na Bíblia. Tem gente lá na Bíblia como exemplo para você viver essa transformação. E aí eu fui lembrar da vida, o Senhor trouxe para mim a vida de Davi. Eu falei, nossa, Senhor, é verdade. Davi viveu, assim, muitas transformações. Então, eu queria ler com você, só que a gente vai ler 3 livros, 3 capítulos. E a Maria Antônia, não é a Maria Antônia, é a Fê hoje que está aí. É a Fê que vai colocar. A gente vai ler 1 Samuel 16, de 11 a 3. É a nossa primeira leitura. 1 Samuel 16, de 11 a 3. Que diz o seguinte. Então Samuel perguntou, são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tem mais um novo. Mas ele está lá no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse, é este. Levante-se e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Agora nós vamos ler 1 Samuel 17, 37. E disse ainda, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. E que o Senhor esteja com você. E agora nós vamos ler 2 Samuel 5, 4. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. E ao todo reinou por 40 anos. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, da história que o Senhor construiu. Nós entendemos, Deus, que o Senhor está nos chamando para um tempo de transformação. E nós queremos aprender com a Tua palavra, Deus, como viver isso, Senhor. Deus, se o Senhor tem o desejo de mudar, Deus, histórias nessa tarde, Deus, mudar rumos nessa tarde, Senhor. Transformar pensamentos, personalidades. Deus, em nome de Jesus eu te peço, seja livre nesse lugar. Age conforme o teu querer, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, que seja o Senhor falando nesse momento. Em nome de Jesus nós queremos te ouvir, Pai. Amém. Amém. Davi recebe a unção. Ele está lá, bonitinho, lá no rebanho, né, com o pai e tal. E aí Samuel chama e fala, não, chama lá ele. É esse, escolhido. Vai lá, a Bíblia diz que ele é ungido. Só que ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo dele reinar. Porque para ser borboleta é necessário ser lagarta. Davi precisou passar pelo processo de ser lagarta. Você vai precisar passar pelo processo de ser lagarta. Talvez você esteja passando pelo processo lagarta. E Davi foi consagrado rei, foi ungido rei
mas precisou passar por lutas, por dificuldades, né? Pelo tempo da espera, que a gente viu que ele foi autorizado por Saul para ir lá enfrentar batalhas. Davi venceu, lutou com o leão, lutou com o urso, derrubou gigante. Nossa, a vida de Davi foi luta atrás de luta. Eu não sei se foi parecida com a sua, mas com a minha foi. Eu não sei, mas assim, Davi precisou passar por um intensivão. Sim ou não? Sim. Né? Foi intensivo que ele passou. Momento lagarta. Momento lagarta. Ele precisava das lições. Ainda não era o tempo de reinar, mas ele já tinha sido escolhido. Você já foi escolhida para voar. Talvez para algumas aqui já seja o tempo de voar. Para outras é o tempo de ser lagarta. Para outras é o tempo do casulo. E hoje você vai descobrir qual é o tempo que você está. Amém? E aí Davi passa por aquele processo de intensivão e se torna 30 anos. Com 30 anos, a Bíblia diz que ele com jovem foi ungido. Com 30 anos ele foi e se torna rei. Com uma bagagem nas costas, né? Ele trouxe com ele tudo aquilo que ele viveu, as experiências que ele viveu. E nós somos iguaizinhas, tanto a Davi quanto a borboleta. Nós somos iguaizinhas. Nós vivemos as nossas lutas, nós vivemos as nossas dificuldades, mas elas são bagagens para o nosso voo. Elas são bagagens, elas precisam ser bagagens para o nosso voo. E aí, a pergunta que eu faço é: você está preparada para essa transformação? Você está disposta para essa transformação? Porque Deus está querendo te mostrar um jardim. Deus está querendo te mostrar uma visão diferente de tudo isso que você está vivendo. Você precisa estar preparada e aberta a viver essa transformação. Mas como? Como que acontece isso? E aí a gente vai aprendendo com Davi. Para a gente viver essa metamorfose em Deus, primeira coisa, devemos aceitar a nossa fase lagarta. Lá no versículo 13, no 1 Samuel 16, 13, diz assim: enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo e havia trazido com ele, e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Então, Davi, naquele momento, ele se torna uma lagarta, como eu falei. E como é a vida de uma lagarta? Eu estava estudando, né, sobre essa metamorfose, lendo. Não estudei, não, gente. Eu estava lendo profundamente. Mas eu estava vendo como é o processo da lagarta. Quando vocês viram o vídeo que ela sai do ovo e ela come, só depois que ela começa a comer as folhas, só depois que ela come o ovinho todo, ela come. A lagarta, ela não para, ela come. Ela segue adiante. Mas olha o desafio da lagarta. Ela precisa se alimentar o tempo todo. Ela não pode parar de comer. A lagarta não pode. A função dela é comer e continuar, se alimentar e continuar. Mas ela precisa enfrentar a ventania da floresta. A floresta não é mole não, gente. Na floresta tem tempestade. Na floresta tem ventania. Ela tem que se equilibrar entre um galho e outro. Tem os animais que querem comer. Tem o ser humano que mata a lagarta. Eu não mato mais uma lagarta. Já falei lá em casa, gente, não matem lagarta, elas estão no processo. Elas vão se tornar uma borboleta, não pode matar lagarta. Bem que o Mateus nunca quis matar lagarta, gente. Ele nunca quis. Ele, mãe, não mata. Eu, mata esse bicho. Eu achava que ele queimava. Ah, esse bicho queima. Não tem nada a ver, gente. Não é ela, não queima. Ela está no processo dela. Gente, não matem. Deixa ela viver o processo. E a lagarta, ela vive assim, a função dela é comer. Davi estava exatamente assim,
luta atrás de luta. É luta atrás de luta, é luta atrás de luta. Não sei se tem alguém aqui assim. Meu Deus do céu, eu cheguei aqui hoje e falei, gente, é luta atrás de luta, não tem uma folga, não tem um tempo assim de refrigério. Eu estou numa fase de, meu Deus, alguém aqui, alguém, ou eu estou doida assim, não, né? Gente, é a vida, é a jornada da vida, faz parte, só que você precisa aceitar essa fase lagarta. Só que o que é aceitar essa fase lagarta? Se alimente e continue. Se alimente e continue. Não dá para parar. A lagarta ela não para. Se ela parar, ela morre. Ela se alimenta e continua. Ela nem olha para trás, ela vai rapidinho e vai embora, vai embora, vai embora, vai só comendo. Por que ela precisa comer? Porque ela está se preparando para o casulo. Ela precisa estar bem alimentada para o casulo. As suas experiências de hoje irão te tornar uma linda borboleta. Davi pastoreava o rebanho do pai, teve experiência com o urso, com o leão, mas estava no intensivo, ele estava sendo provado mesmo. Você está sendo provada? Você está vivendo uma luta? Você está precisando se equilibrar? Você está numa tempestade, você está numa ventania, você não sabe nem se você vai conseguir se equilibrar nesse galho que você está se segurando aí. Aceite essa fase lagarta, mas se preocupe em se alimentar e continuar. Não pode parar, não é hora de parar. Você não vai parar nesse momento. Não é apenas sobreviver. A lagarta ela precisa sobreviver, né? A função dela é se alimentar, continuar e sobreviver. E não é sobre isso com a gente. É carregar com a gente a bagagem necessária para o voo. Nós precisamos carregar a bagagem necessária para o voo. Se você não se tornar uma lagarta, você não vai voar. Tem gente que já quer voar, já quer ser uma linda borboleta. Não dá. A gente precisa passar por esse processo. A gente escuta muito sobre isso, né? Sobre processo. Eu gosto muito da palavra jornada. Porque eu acho que a vida é assim, né? É uma jornada a vida. A gente está aqui numa jornada. E ela existe em fases, só que nós precisamos nos permitir viver. Davi viveu, ele já sabia que era ungido, o rei, mas não era o tempo. Ele sabia que ele precisava, durante esse tempo, viver intensamente. Talvez você esteja aí, até com uma promessa já que o Senhor te deu, mas você parou aí, você parou na promessa. Mas o Senhor está te chamando assim, olha, filha, você precisa se alimentar e continuar. Se alimenta e continua. Você precisa continuar, não pode parar. Não pode parar. Tem gente que desiste nessa fase. Tem mulher que desiste nessa fase porque é uma fase difícil. É uma fase de desafio. Todo desafio que você está enfrentando, primeiro desafio, seja num relacionamento, seja dentro da sua casa, surgiu um emprego novo, um cargo novo, você está numa fase lagarta. Você precisa o quê? Enfrentar esse desafio. Muita gente desiste. Talvez você esteja aqui com um diagnóstico do seu filho e você não sabe nem o que você vai fazer. Você precisa enfrentar. Não dá para retroceder. A lagarta não volta para o ovo. Ela continua, ela vai se alimentar porque ela tem um propósito. Então, assim, a sua jornada precisa ser assim. Você precisa viver ela. Não dá para você ficar só esperando acontecer. Você está com um desafio hoje? Se você estiver com um desafio hoje, a sua função nesse momento é continuar. Não pode parar. Amém? Você não pode parar. Não dá para parar. Agora é hora de avançar. E a floresta ela continua sendo muito desafiadora para Davi. Ele vai se fortalecendo, a fé dele vai sendo fortalecida. E eu penso assim, onde nós devemos nos alimentar? Quem é que nos alimenta? É a palavra. É isso aqui que nos alimenta. Esse aqui é o manual da vida, gente. Aqui que é o segredo.
A lagarta, ela se alimenta das folhas, ela se armazena, mas nós nos alimentamos da palavra. É a palavra que te dá o consolo, é a palavra que te dá a força, é a palavra que te dá ânimo, é a palavra que te confronta, é a palavra que te alimenta. Ela te ensina a caminhar, ela te ensina. Então, nós precisamos hoje, Deus está nos chamando para nos alimentarmos da palavra. Se você tem um desafio dentro de casa, busca na palavra que tem. Tem resposta para você. Tem resposta na palavra. Você não pode parar. Lembra que você não pode parar. Se você está com desafio dentro do seu trabalho, se você está com desafio de relacionamento. Às vezes a gente tem desafios, né, de se relacionar com pessoas. Às vezes na célula, você se tornou um líder de célula, desafiador. E aí o que você vai fazer? Vai se alimentar. Agora é o meu momento de me alimentar e continuar. Eu preciso continuar. Eu não posso retroceder. A palavra é a ferramenta que a gente tem de transformação. Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, quem sabe dirigir aqui, sabe que a primeira prova, né? Eu fui para a primeira prova prática e eu falei assim, bom, o cara vai chegar, né? O professor, ele vai pedir para eu sentar no banco do carona, eu vou aprender. Ele estava no banco do carona, eu fiquei esperando. Aí ele... Aí eu falei assim, não, então, é que assim, eu não sei, né? Não sei, assim, administrar tudo isso aí, não. E eu me lembro direitinho, ele falando, não, mas pode sentar. Aí eu sentei, mas minha perna tremia tudo. Eu tinha noção, mas quando eu olhava o retrovisor... Olha eu, ó, retrovisor. Não, espelho, retrovisor. Gente, eu dirijo bem, tá? Passava marcha, tinha que passar marcha, tinha que isso, tinha que aquilo. Eu falei para ele, não vou dar conta. Ele falou, vai. Cara, era até meio assim, né? Não tinha muito assunto com ele, não. Vai. Aí eu, tá bom. Gente, naquele dia, eu tive que encarar. Eu fui parar no Rio Centro. Naquela época não tinha nada ali no Rio Centro. Tem muito tempo não, tá? E eu tive que encarar aquilo. Totalmente lagarta. Totalmente uma lagartinha. Falei, vamos embora então. Aí fui, encarei. Sua fase lagarta é essa, encare, se alimente e avance. Continua. Não é hora de você parar. Amém? Segunda coisa que a gente aprende, para a gente viver essa metamorfose em Deus, aprenda a viver no casulo. Lá em 2 Samuel 5:4 que a gente leu, diz que ele depois, com 30 anos, foi que ele se tornou rei. Né? E Davi só foi ser rei muito tempo depois. Não foi de um dia para a noite. Não foi assim, no estalar de dedos. Talvez Deus faça com você assim. Talvez Deus faça com você durante... demore muito tempo. Mas Ele sabe o tempo certo de tudo. Deus é dono do tempo. Ele sabe a hora de te colocar no casulo e a hora de te tirar do casulo. O casulo, ele tem a característica de proteção. Mas ele tem uma característica que me chamou muito a atenção, que é de transformação interna intensa. Porque no casulo é que a borboleta ela se transforma, ela se transforma dentro daquele lugar fechadinho. Muita gente acha assim, estou no casulo, estou quietinha. Não, no casulo não é para ficar quietinha, não. No casulo é para você ser transformada. No casulo é para você ser mudada, moldada. No casulo, no tempo da espera, você está esperando o seu milagre, mas você precisa ser uma outra pessoa. Você precisa mudar o seu comportamento, o seu pensamento. Você precisa ser uma pessoa diferente. Ou a lagarta sai do casulo lagarta. Ela sai uma borboleta totalmente transformada. E assim a gente deve ser. Deus falou muito comigo nesse momento do casulo, porque eu vou até assim, acelerar um pouco aqui, porque o Espírito Santo está falando. Eu não ia falar, mas ele sempre fala para eu contar da minha história. Tem aqui uma amiga minha que conheceu muito, Patrícia, que veio me visitar. E
eu passei 24 anos e eu falei que eu não ia chorar. Toda vez que eu falo, eu choro, gente. Irmão, Deus faz isso comigo, né? 24 anos esperando um milagre. Estava no casulo. Só que eu entendi, num determinado momento do meu casulo, que eu não podia ficar só no casulo. Eu tinha que mudar. Não dava para eu sair daquela fase da mesma forma que eu entrei. Não dá para você sair dessa fase que você está, de espera. Você está esperando um milagre? Alguma coisa precisa acontecer na sua vida? Você não pode continuar a mesma pessoa. Você tem que ser outra. E aí eu me coloquei nessa situação e falei, Deus, eu preciso dessa transformação. E, gente, essa transformação do casulo dói. Dói mesmo. Não é fácil, não. Não é fácil você... Se você tem um temperamento forte, se você fala muito, muitas vezes você ser calada, você precisar ficar quieta, você precisar reter, muitas vezes você tem que se controlar. Ou se você é muito tímida, muito fechada, que não fala, que não socializa, e você tem que falar, e você tem que sorrir. Houve uma época na minha vida que eu orava para que o Senhor me desse um sorriso no rosto. Às vezes o tempo da espera faz você ficar com uma casca muito grossa do casulo, sabe? Faz você ficar muito cascuda. O Senhor está falando para você hoje, filha, está na hora de tirar essa casca. Está na hora de voar. Chega, acabou a hora de casulo. Esse tempo de espera pode até acontecer. O tempo da espera pode acontecer. Mas ele precisa ser com transformação. Intensa e interna. É de dentro para fora. Não dá para a gente viver uma transformação se não for assim. Se você está no tempo do casulo, Davi esperou, mas ele não esperou sentado. Sabe? Tem gente que fala assim, não, eu vou esperar as coisas acontecerem para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. Não, olha, eu estou numa fase muito ruim, estou no casulo. Quando eu ouço agora essa frase, estou no casulo, tá, glória a Deus. Então você está no momento, ó, que Deus vai... Porque não é zona de conforto, gente, casulo. Casulo é momento de transformação de dor, mas é necessário. E eu passei 24 anos pedindo ao Senhor um milagre, um milagre, um milagre. E eu falei, Senhor, eu estou num tempo de espera, certo? Estou no casulo, estou no momento da proteção também. Mas só que é um momento de transformação. Eu não podia ser a mesma pessoa. E eu ainda estou. Nós estamos o tempo todo num momento de transformação em alguma área da nossa vida. Talvez no seu casamento você esteja sendo uma linda borboleta já. Voa lindamente. Mas na educação do seu filho você ainda está uma lagarta. Mas no seu trabalho você ainda está. Você vai identificar a fase que você está. E Davi viveu essa fase, sabe? E não está na hora mais da gente ficar no tempo da espera sem a gente viver o momento de mudança também. O tempo de espera também é um tempo de mudança. O seu milagre, ele vai chegar. Você vai se tornar uma linda borboleta. Mas você precisa da transformação. Você precisa passar por esse processo. Enquanto estamos nesse tempo, a gente não pode perder o foco. A gente não pode desanimar e achar que as coisas não aconteceram. Sabe? Se eu saio do casulo antes da hora, fatalmente eu vou morrer. Mas se eu passo da hora de sair do casulo, eu também corro um grande risco de morrer. Então, por isso que o Senhor está te chamando hoje. Sai do casulo, está na hora. Está na hora de sair. Está na hora de romper essa casca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Tiago 1,12 diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam.
Por isso que é tão importante a gente manter o nosso foco em Deus. Eu sempre me preocupei em passar pelas dificuldades da vida, aprovada diante de Deus. Eu falava assim, eu queria que Deus tivesse orgulho de mim. Ah, minha filha está ali, está firme. Várias situações da minha vida, o Senhor falou assim, nossa, que decepção, mas eu entendo a minha filha. Eu entendo. Ela é filha, é humana, é fraca. Mas o meu coração, eu queria passar assim, quero passar aprovada diante de Deus. Então o Senhor está te chamando para isso, coloca isso no seu coração, eu quero passar aprovada. Não está na hora da gente ficar, sabe, por mais dura que seja a sua história, por mais dor que esteja acontecendo agora na sua vida, não está na hora da gente ficar pensando e sofrendo com a dor, está na hora da gente se alimentar, continuar e ir para o lugar de proteção, de espera, mas de transformação. Vocês estão entendendo que Deus está chamando a gente para viver esse processo? E para concluir, para vivermos a metamorfose em Deus, esteja pronta para voar. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Davi se tornou rei, foi um homem segundo o coração de Deus. Viveu as promessas de Deus, venceu batalhas, mesmo assim, com todas as batalhas que ele enfrentava, ele depositava a dependência dele no Senhor. Estar preparada para o voo, nós nunca estaremos. Nós estamos prontas. Nós estamos prontas para voar. O Senhor nos prepara no voo. A borboleta, quando ela sai do casulo, ela demora alguns dias para sua asa crescer. E aí, então, ela começar a voar. E aí ela vai se adaptando ao voo. Ela vai vendo o jardim. Eu fico imaginando, né? Você tem uma floresta. Pensa na sua floresta agora. Você tem um jardim para desfrutar. E Deus está falando, filha, vamos sair do casulo? Vamos avançar? Se você é uma lagarta, vamos entrar nesse casulo, que é esse tempo de transformação e de espera. Mas vamos viver essa transformação? Para você se tornar uma borboleta, eu digo para vocês que assim, eu sou a pessoa mais improvável para estar aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Gente, eu não orava em célula. Eu não orava em célula. Eu vivia por trás do Leandro. Eu sempre dizia assim, ó, eu sou dos bastidores. Eu já falei para algumas pessoas aqui, não cola se falar para mim assim, ih, Rafa, eu sou tímida. Ih, Rafa, eu sou dos bastidores. Ih, Rafa, olha, eu não tenho esse dom. E não cola nada disso comigo, porque se Deus fez comigo, vai fazer com você. Não tem jeito, não cola. Porque eu me coloquei à disposição para voar. Eu falei, Senhor, está na hora de sair do casulo. Se o Senhor tem um jardim para mim, vamos lá. Não é fácil. Não é fácil romper o casulo. Não é fácil tirar a casca. Mas é tão lindo quando você se desprende disso, porque você olha a sua fase lagarta, você olha a sua fase casulo, e você vê a bagagem que você tem. Elas não te machucam mais. Elas não te ferem mais. Elas são experiências que você está carregando para o seu voo. Ela é cura para você. A sua dor, ela é cura para você. Talvez você esteja vivendo hoje um momento muito difícil da sua vida. Eu digo por experiência própria. Eu achava que não havia solução assim, para aquilo que Deus tinha sonhado para a minha vida, só que a minha realidade ela não condizia com aquilo. Só que havia um tempo para as coisas acontecerem. Deus não perde a mão. Ele não perde o tempo. Ele é dono do tempo. Ele é dono de tudo. Ele sabe a hora certa. Nós é que muitas vezes interrompemos, desistimos no meio do caminho, paramos de nos alimentar e aí morremos. Não queremos entrar no casulo,
não queremos esperar, não temos paciência, não queremos mudar nada na nossa vida, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não quero transformação. Tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, nós precisamos ser moldadas. Deus está nos chamando para ser uma nova mulher, um novo tempo. Esse ano está começando. E o Senhor está nos desafiando a vivermos um tempo novo, um tempo de transformação. Tem um jardim para você, preparadinho, lindo, bem florido, bem florido. Só basta você querer. Davi voou sempre na dependência do Senhor. E eu acho que essa é a chave. E que eu guardo ela no meu coração, assim. Eu quero viver o tempo todo na dependência do Senhor. Eu quero que a minha vida... Hoje eu estava falando isso com a Patrícia, né? Eu tinha uma missão com meu filho. Mas enquanto eu estava na missão com meu filho, eu aprendi que eu não podia parar. Eu não deixei de servir. Eu não estou aqui para ficar falando quem eu sou, não, gente. Eu estou mostrando que, assim, na dor, era difícil, era com choro, mas é possível, é necessário. Não dá para você esperar a dor passar para depois você liderar uma célula, seu milagre chegar para depois você ajudar alguém. É botar a sua dor no bolso e ajudar o outro. É assim que você é curada. É assim que você vai levando e vai criando sua bagagem, as suas experiências. É assim que você amadurece. Então, assim, está na hora mesmo. O Senhor está chamando mesmo. E isso é algo muito profundo. Sabe? Você tem uma dor hoje, e essa dor ela vai servir para curar outras mulheres. E isso precisa acontecer. Nós precisamos viver um tempo de transformação, para a gente transformar outras. Outras mulheres precisam ser transformadas. Outras mulheres precisam voar. Precisam formar outras borboletas. Então, talvez hoje, eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse qual a área da sua vida que está sendo muito desafiadora, que você está vivendo assim, nossa, eu preciso me alimentar. Se você não se alimentar, você não consegue entrar no casulo. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se fortalecer. Tá difícil, tá difícil. Seu momento, lagarta, é um momento que tá assim muito desafiador. A floresta tá bem difícil, tá intensa. Sabe? Você tá em luta atrás de luta. Você tá cansada. E esse é o tempo de você colocar diante do Senhor: Senhor, eu preciso mudar de fase. Eu preciso mudar de fase. Não dá mais para eu ficar nesse lugar que eu estou. Talvez você esteja no seu momento de espera. Você está esperando o teu milagre. Você está esperando a sua transformação. Porque no casulo você tem proteção de Deus, mas você tem confronto. E a palavra de Deus, como você se alimentou, ela te confrontou. Ela te faz mudar. Ela te faz não ser mais a mesma pessoa. Não dá para a gente sair de uma fase lagarta a mesma pessoa. A gente precisa mudar. O nosso coração precisa estar disposto a se tornar uma pessoa melhor. Com mais amor. Mais amor. A gente precisa entender as limitações do outro, da outra, sabe? Talvez na sua casa você precise disso. Coloca isso diante do Senhor. Qual é a área da sua vida que você está precisando, que você está no casulo? E é o momento que você está precisando voar. Tem lugar, tem área na sua vida que já era para você estar voando. Já era para você estar voando. O Senhor está te chamando. Ele já até te apresentou o jardim. Você já conseguiu até visualizar. Mas você não rompeu o casulo. Eu queria te convidar, como um ato profético mesmo,
nesse ano que está começando, no primeiro Preciosa do ano, nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, as nossas dificuldades na transformação, na nossa metamorfose. Ela precisa acontecer em Deus.